Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Tate no Yusha no Nariagari, capítulo 121. A inscrição dos heróis. É bom que nós pulamos na tartaruga, mas, Naofumi, o chão está tremendo. Mais especificamente, o corpo inteiro da tartaruga espiritual está tremendo, mas a cabeça dela não estica longe o suficiente para olhar nas suas costas. Eu não acho que ela pode se concentrar no seu casco. Eu checo meus arredores. O lugar que nós aterrissamos é bem perto de uma cidade arruinada. Os prédios dão uma imagem meio chinês. Possivelmente por causa da lenda chinesa da tartaruga espiritual carregar a cidade dos imortais nas suas costas. Firo, você pode sentir onde o exército está? Naofumi, NN, provavelmente, naquela direção. Firo aponta para a cordilheira fora da cidade. Essa direção é diante das costas da tartaruga, então ela está provavelmente correta. Por ora, vamos deixar a cidade e nos encontrar. Naofumi, sim. Firo, eu subo na Firo, e ela corre em direção às montanhas. Tem até que alguns poucos corpos jogados pela cidade arruinada. Parece que a causa da morte são os ataques dos servos da tartaruga espiritual. A causa disso tudo são aqueles 3 heróis idiotas. Por que eles fariam uma coisa dessas? O cheiro pútrido de corpos apodrecendo está me deixando doente. Mestre, por favor se segure firme na Firo. Firo, claro. Naofumi, Firo corre enquanto chuta servos que parecem gorilas e etis. Ao longo do caminho, uns servos que pareciam olhos flutuando e morcegos também apareceram. Esses parecem ser mais poderosos que os outros. Mas nenhum deles é páreo ao borrão correndo que é Firo. Nós ainda temos que sair da cidade. Por um tempo, eu tenho visto nada além de carcaças. Enquanto eu penso isso, eu vejo a sombra de uma pessoa. Eu imagino se é um dos soldados. Mas é definitivamente um corpo. Os corpos mortos nas costas da tartaruga começaram a se mover. Mesmo depois da morte, seu corpo está sendo controlado por alguma coisa, algo desse tipo. Naofumi, eu só vi zumbis em jogos. Na realidade, lutar contra eles enquanto olhando nos rostos deles decrépitos é meio vergonhoso. Os únicos mortos-vivos que eu sequer encontrei antes foram esqueletos. Aparentemente, achar monstros mortos-vivos que ainda têm carne é meio raro. Não tem chance de eu poder lutar com esses. Uma criança zumbi aparece e Firo é incapaz de chutar. Vamos evitar isso. Naofumi, mesmo que Firo irá comer alegremente a maioria dos monstros humanoides, até ela não consegue se recompor para lutar contra uma criança. Me desculpe, mestre, Firo. Com incrível poder na perna, Firo pula fora do enxame de zumbis que começou a se formar. Se eles foram castigados a terem um destino desses depois da morte, teria sido melhor se eles fossem atingidos pelo relâmpago da tartaruga e sido obliterados sem deixar um traço. Mas eu só estou dizendo minha opinião aqui. Aquela garota parecia um pouco com Melt. Firo, Melt está no castelo, mas a imaginação da Firo está a todo vapor. Eu não podia ver nada naquela criança que parecia com Melt. Por que essa tartaruga iria fazer aquela criança fazer algo assim? Firo olha para o chão. Isso mesmo. Eu não consigo ver o objetivo da tartaruga. Não está comendo nada, só está indo por aí e matando o máximo de coisas que ela pode. Como se matar em si mesmo fosse o objetivo. Nós precisamos correr para Onaishan. Firo, Naofumi, eu vejo um prédio que parece um templo. A arquitetura não é de origem oriental. Parece um templo grego do meu mundo. Num jogo, um prédio como esse iria normalmente conter uma pista útil ou um item-chave. Por favor, pare por aquele prédio. Naofumi, Firo, eu cuidadosamente espio dentro. Talvez por causa do andar da tartaruga, o templo está metade colapsado. A estátua que os outros heróis supostamente destruíram está aqui? Eu vasculho o templo mas não consigo achar nenhum artefato com uma relação com a tartaruga. Eu devia provavelmente ter pego mais informação da rainha. Parece que eu estou gastando meu tempo. Isso é. Naofumi, num mural na parede, eu vejo alguma escrita. Está em japonês. O que é isso, Naofumi? Se qualquer for novamente invocado aqui do Japão, se você está lendo isso, por favor, isso. O monstro foi-se, mas o selo de 7 olhos irá provavelmente ar algum dia. Pelo que nós aprendemos, seu propósito é. E para proteger desse mundo, eu rezo para que a areia azul e o selo nunca quebre.
Apesar de ter mais vítimas, talvez beneficie esse mundo. Olhando de volta, nós pagamos um preço grande por selar esse monstro. Mas, seja, ganância. Se você ler essas letras, pelos, vivendo nesse mundo, derrote. Monstro. Jeito de derrotar ele é. E então use o 8, coragem, Keishi. A escrita está gasta e riscada, então é difícil de ler. Mas eu posso basicamente entender o que está escrito pelo contexto. Algo como o selo que nós colocamos irá quebrar algum dia. A ampulheta da Era do Dragão irá ficar azul e mostrar um aviso. Contudo, o objetivo da tartaruga e o tão importante método de selar estão ilegíveis. Mais vítimas talvez beneficiem o mundo? Mesmo que isso tenha sido deixado por um herói, eu não consigo tirar sentido disso. E isso não é um anime ou mangá. Por que só a informação mais importante está omitida? Essa escrita parece ser muito antiga, então eu não posso realmente reclamar para ninguém. O único pedaço de informação que eu tirei disso foi o nome da pessoa, Keishi. Eu não sei o sobrenome dele, mas tinha definitivamente um herói com esse nome. Além das rachaduras causadas pelo andar da tartaruga, isso já era um velho pedaço de escrita. Não tem muito mais que eu possa aprender disso. Tem uma alta possibilidade dele ter vindo de um Japão diferente do meu. Eu não sei quanto tempo atrás esse mural foi pintado, e eu não tenho certeza que esse mundo sequer registra sua história precisamente. Mas pensar sobre isso não vai realmente ajudar nada. O número 8 está conectado a algo? Eu não consigo ler nada do texto em volta dele. Mestre consegue ler isso? Firo, mais ou menos. Naofumi, HM, essas letras são um pouco estranhas. Firo, sim, essas não são letras usadas em Meuromar. Naofumi, a propósito, parece que os países por aqui possuem todos diferentes línguas e sistemas de escrita. O escudo age como um tradutor, então eu provavelmente posso lidar com a barreira linguística, mas pela escrita. Não parece ter mais nada de interesse, nós devemos seguir nosso caminho. Naofumi, Firo, nós deixamos o templo e continuamos em direção à montanha. Será difícil localizar Rafalia e os outros. Naofumi, parecia que uma montanha rochosa de longe, mas as bases das montanhas estão cercadas por florestas densas. Será difícil achar o esquadrão do exército. Pelo que eu sei, as lendas dizem que tem uma caverna que leva para a tartaruga em algum lugar por aqui, então o exército está provavelmente procurando por uma caverna também. Tem também a possibilidade da entrada estar em algum lugar naquela vila. E onde estão os outros heróis? De qualquer jeito. Eles podem estar dentro da tartaruga lutando, mas eles podem só estar facilmente perdidos procurando por uma entrada no topo. Firo, você pode sentir os outros? Naofumi, por ali eu acho. Firo, ocasionalmente nós achamos um corpo de soldado deitado por aí. Nós precisamos correr. Naofumi, sim. Firo acelera, e nós achamos o esquadrão do exército preso em batalha. Como as forças deles são muito largas, é difícil de perder eles. Rafalia está nas linhas de frente destruindo os servos um após o outro. Aqueles que ainda podem se mover estão ajudando ela em batalha. Rishio está desesperadamente conjurando magia de suporte dos fundos. Também há muitos que podem ter desertado devido ao ataque massivo dos monstros. Certo, Firo, nós estamos ajudando eles. Naofumi, Rai. Firo corre na velocidade do som e manda os servos na frente da Rafalia voando com um chute. Naofumi-sama. Rafalia, nós finalmente chegamos. Qual é a situação? Naofumi, nós estamos no meio da busca pela caverna. Rafalia, vocês ainda não acharam ela? Naofumi, de acordo com a Brigada Mágica, é impossível de localizar ela com magia porque a tartaruga está constantemente se movendo. Rafalia, Naofumi, então as tropas estiveram manualmente procurando por ela enquanto defendiam-se de ataques desses monstros. O número de servos parece ser infinito. Isso deve ter sido difícil. Enquanto eu penso isso, um esquadrão de reconhecimento do exército vem correndo. Nós localizarmos uma caverna que parece ser aquela que nós estamos procurando. Sua aparência bate com aquela dita na lenda. Pessoa de reconhecimento, e o líder do esquadrão de reconhecimento aponta para mais fundo nas montanhas. Isso é bom. Eu irei segurar longe os ataques, por favor nos guie para lá. Naofumi, entendido. Cara de reconhecimento, todo mundo,
Siga a liderança do herói do escudo. Pessoa do exército. Senhor, sim senhor, exército inteiro. Nós continuamos espantando servos e prosseguimos para a caverna que o esquadrão de reconhecimento encontrou. Tate no Yusha no Nariagari, capítulo 122. Exploração. Seja cuidadosa. Naofumi, ok. Rafalia. Rafalia usa magia para criar uma bola de luz que ilumina a caverna. Eu estou na liderança enquanto Rafalia, Firo, Rishia e as forças aliadas seguem pelo caminho. Familiares estilo olhos e estilo lagarta estavam aparecendo das paredes da caverna, apesar de que eles não eram tão fortes em lutar. O problema é essa caverna. Essa estrutura é tão complexa quanto um labirinto. As paredes não são seres vivos, mas pedra e barro. Vocês sabem o caminho? Naofumi, mais ou menos. Eu fui colocado nas reservas porque eu investiguei cavernas no passado. Soldado, isso é útil. Naofumi, levaria muito tempo para mapear esse lugar desde o começo. No fim das contas, nós espalhamos o mapa aberto para confirmar a localização. Como eu pensei, a caverna tem uma estrutura complexa estilo de labirinto. A parte irônica é que tem outra entrada nos fundos, onde a cidade estava. Merda! Bem, não tinha o que fazer já que eu não sabia. Em primeiro lugar, era só Firo e eu. Seria sem sentido se nós não nos encontrássemos com o grupo que é suposto de selar o coração. O problema é, parece que a localização do coração não é mostrada. Talvez possa estar no caminho, a não ser que nós possamos parar a tartaruga espiritual de regenerar. Nós não seremos capazes de parar ela de avançar. Não parece muito confiável. Naofumi, depois de checar o mapa, eu acho um lugar que é de algum jeito maior que o resto. Seria uma boa ideia juntar um grupo de busca e deixar o resto esperando aqui. Honestamente, muitas pessoas seriam um peso nos nossos movimentos. Não tem problema se esses caras pudessem chegar com o nível de performance da Rafalia e Firo, mas seria cruel demandar o mesmo que daquelas do resto. Enfim, enganar as forças aliadas em pensar que isso é uma pausa deve ser tranquilo. Vamos com isso. Decidindo o que fazer, eu marquei o espaço grande no mapa da caverna, e disse para as forças aliadas o objetivo. Eventualmente, o espaço abriu de acordo com o que foi mostrado no mapa. Originalmente eu pensei que o mapa fosse baseado inteiramente em chutes, mas ele pode ser confiável no fim das contas. É bom que nós chegamos na nossa localização desejada, mas tem algum demônio enorme. Firo, dentro do grande salão tem um demônio grande, que tem uma presença que combina em ser um familiar da tartaruga espiritual. Seria inútil comparar seu enorme comprimento total com os outros familiares. Parece que o propósito do seu posicionamento aqui no salão é remover invasores como nós. É como aquele jogo chamado Monstro. Isso dá uma impressão de mid-boss de RPGs. É a tartaruga espiritual no fim das contas. Isso deve ser consideravelmente mais forte que os outros bichos pequenos. O problema é o número deles. Nós ainda podemos manter nossa compostura com só um, mas se tiver mais isso seria perigoso para as forças aliadas. Já que esse é o caso, o que nós devemos fazer? Rafalia, seria problemático para outro aparecer depois que nós derrotarmos este. Devemos só tentar isso? Tudo bem, felizmente só há um, nós iremos derrotar ele e então observar as circunstâncias. Vocês nas forças aliadas, prestem atenção na retaguarda. Naofumi, entendido. Soldados, ok, Firo, Fuei, eu irei fazer o meu melhor. Rishia, Naofumi, como sempre, Rishia disse aquelas palavras que eu tinha avisado ela. Bem, não é como isso vai parar totalmente só porque eu avisei ela. Neste momento o que Rishia precisa é confiança e experiência. Seria legal se ela pudesse agir como ela fez com a rainha. Eu quero que ela fique forte, não só de levels, mas também de experiência de combate real. Com isso em mente, você pode dizer que a tartaruga espiritual é o oponente perfeito para isso. Apesar de ser uma medida levemente drástica. Tudo bem, atacar. Naofumi, nós corremos até o familiar que está ocupando o salão. Isso é diferente dos gorilas e etis do lado de fora, um tipo de homem-tartaruga? É um monstro que ocupa seus grandes 4 metros em comprimento. Teria! Firo chuta o casco do familiar com toda a sua vontade. Um craque alto ressoou e o casco afundou. Ele foi enviado voando para uma parede e seus movimentos pararam. Rafalia, com um brilho da espada dela, Rafalia corta fora a cabeça do familiar. Aquele familiar é tão inconfiável.
Rishi estava tentando atrair a atenção dele com ataques mágicos fracos, e ela também apoiou Rafalia. No caso que nós somos os alvos, eu tenho o escudo meteoro ativado para defender. Por ora o entendimento dela de cooperação está faltando. Só uma nota passando. Ou em vez, a cooperação em si não é um problema. Nós podemos expandir nisso depois de fortalecer o corpo dela. O problema é que as habilidades dela são afetadas pelo status dela. No que ela estava concentrando antes? Essa coisa é meio desapontante. Rafalia balança fora o sangue da espada dela depois de confirmar a aniquilação do familiar. Isso era certamente muito mais fraco que o esperado. Quero dizer, a tartaruga espiritual era tão dura. Eu fui cuidadoso demais? Não, as forças aliadas estão atrás de mim. Ser muito cuidadoso é o certo. Só foi um pouco duro. Firo, você chutou o lugar mais duro intencionalmente? Rafalia, porque todo o resto é mole, Firo, isso é um movimento desperdiçado. Rafalia, as duas estão tendo uma conversa boba. É como uma conversa entre um gênio e um prodígio. As duas são muito fortes. Rixia. Naofumi, eu farei disso meu objetivo. Rixia, faça o esforço e almeje chegar lá, não apenas diga isso. Isso se tornou completamente um hábito. Já pelos reforços, não parece que tem algum. Naofumi, parece desse jeito. Rafalia, aparentemente não tem armadilhas que causam a gente derrotar a coisa inacabavelmente. Incrível, soldados, nosso grupo de forças aliadas exclamam isso para nós. Só que para nós que lutamos, eu diria que era fraco. Mas, qual é o level médio das nossas forças? Se for cerca de level 60 eu irei chorar. Herói do escudo dono. Sombra aparece. Falando nisso, onde você estava? A faca na mão dela estava encharcada em sangue de familiares, então parece que ela estava lutando em algum outro lugar. O que aconteceu? Naofumi, eu estou investigando esse lugar de acordo com o plano de Gojaru. Sombra, certo, quero dizer, por que você veio? Naofumi, assim como o plano diz, eu fui encarregada de guardar as forças aliadas de Gojaru. Além disso, a rainha me disse para perguntar ao herói do escudo dono por ordens de Gojaruio. Sombra, isso é tranquilo. Naofumi, para ter Sombra guardando as forças aliadas, por ora esse cara pode agir como uma unidade militar. Os familiares da tartaruga espiritual são tão fortes assim? Bem, eu devo tratar as forças aliadas como uma unidade especial que sela a tartaruga espiritual. Eu irei calcular onde eu devo colocar nossa habilidade de combate. Tudo bem. Para cada um de vocês das forças aliadas, eu pretendo procurar pelo coração da tartaruga espiritual com esse lugar como uma base. É importante para todo mundo proteger esse lugar. Nós iremos começar a busca. Naofumi, é entendido. Forças aliadas. A tensão acabou enquanto as forças aliadas cuidadosamente começam a descansar no salão. Parece que eles se tornaram consideravelmente fatigados pela tensão extrema e lutas contínuas. Eu não esperava que eles iam lutar até eles ficarem tão cansados assim. É a influência do escudo? Ou é só Rafalia e Firo que são estranhas? De qualquer jeito, sem pensar sobre várias coisas nós não seremos capazes de recelar a tartaruga espiritual. Sombra, você sabe o level médio das forças aliadas? Naofumi, o level médio das unidades militares para selar o coração da tartaruga espiritual é 65 de Gojaru. Sombra, isso não é tão ruim quanto eu esperava. O que? A diferença com a correção de crescimento é tão grande assim. Como os status da Rixia são tão baixos, esse é o padrão sem correção de crescimento. Não, eu espero que esse não seja o caso. Já que a razão do Itsuki para dispensar a Rixia é porque ela é fraca. Aquela Rixia ao menos tem algum potencial de guerra agora graças à roupa de Firo. Devo pedir ao Eiji para fazer mais roupas de Firo? Só há 2 pedaços de material necessários. Produção em massa da roupa de Firo. Eu imagino se é possível por tirar penas da Firo. De repente as penas da Firo se arrepiam sem parar como uma onda. O que está acontecendo? Rafalia, tem algo estranho no ar. Firo, eu não disse nada e ela ainda notou. Que camarada sagaz. Parece que tirar as penas dela é impossível. Só que Sombra é mais forte que aquela camarada. Naofumi,
Eu sei, já que nós lutamos juntos um pouco lá na Ilha Calmira. Ter uma unidade que é no level da sobra é extremamente conveniente, elas devem ser úteis. Temporariamente, nossa unidade de assassinato irá entrar no campo de batalha de Gujarukara. Nós temos conhecimento em levels e artes marciais de Gojaru. Sombra. Então pegue metade da corporação de sombras para defender, e a outra metade para procurar. Naofumi. Entendido de Gojaru. Dito isso, neste momento há consideravelmente menos sombras de Gujarukara. Por favor, não espere muito de Gojaru. Sombra. Eu sei. Naofumi. As sombras que estão seguindo os outros heróis estão desaparecidas, elas provavelmente não podem mover devido à situação, ou mortas no pior caso. Até ao ponto que as forças aliadas devem poder ser dependidas de quando incluindo elas. De qualquer jeito, a estratégia foi decidida. Tem ainda um longo caminho para ir. Nós iremos procurar pelo coração enquanto as forças aliadas descansam. Rishia, você espera aqui e lute com as forças aliadas se demônios aparecerem. Naofumi. É entendido. Rishia, Rafalia e Firo, vocês duas estão procurando comigo. Firo, use seu nariz. Eu estarei dependendo de você. Naofumi, Rai. Eu farei meu melhor. Firo, entendido. Rafalia, nós deixamos Rishia para trás e nós avançamos em direção às cavernas que começaram a divergir. Teichi no Yusha no Nariagari, capítulo 123. Ampulheta azul. Quantos becos sem saída isso fez agora? Eu checo o mapa, e confirmo que tudo foi mapeado. A rota conectada com o coração da tartaruga espiritual ainda não foi encontrada. Naofumi, HMMMM. Algumas vezes encontramos familiares, mas eles não são um problema já que Rafalia e Firo estão aqui. Toda hora nós vamos para um beco sem saída. Não estamos voltando para onde Rishia e as forças aliadas estão para confirmar. Eles encontraram familiares muitas vezes, mas de alguma forma eles foram capazes de derrotar com Rishia liderando o caminho. Como esses status? Isso é graças à roupa de Firo. Naofumi, merda. Se isso continuar, a tartaruga espiritual se aproximará das vilas e nós começaremos a ficar impacientes. Em primeiro lugar, esse tipo de caverna, já que a tartaruga espiritual não é uma forma de vida artificial, será que essas paredes não são feitas de carne? Eu me pergunto. Parece que nós ainda não encontramos a entrada. Ou essa caverna é um equívoco. De acordo com esse mapa, esta deve ser a camada inferior, mas... Sombra. Herói do escudo dono. Sombra aparece e atualiza o mapa. Todos os becos sem saída foram preenchidos. Naofumi. O que aconteceu? Houve um erro com a lenda? Sombra. Não exatamente de Gojaruka, mas nós checamos por portas ocultas de Gojaru. Firo. Rei mestre. Firo está se divertindo chutando o chão. Naofumi, você pode checar mais uma vez? Ou eu deveria ir em frente e cavar? Uma ferramenta para cavar será necessária. Isso me lembra, eu tenho uma habilidade para escavação. Firo, Rei, Sombra, as forças aliadas já empacotaram suas bagagens de Gojaru. Firo, Rei, Naofumi, o que? Firo está tentando chamar minha atenção falando mais alto. Firo, você vê? O chão, não é um pouco estranho? Firo fricciona seu pé no chão e o acerta. Desse jeito, não há ecos, e eu ainda confirmo que não há pisos ocultos. Naofumi, o que tem de estranho nisso? Firo, é uma criatura viva. Naofumi, claro, nós estamos em uma montanha nas costas de um monstro gigante. Firo, não é isso. Firo esfrega seu pé na terra novamente. O chão ondula com um som de mola. Naofumi, esse som, isso é estranho. Começo a pensar sobre isso, esse forte ácido da classe intermediária das receitas que eu não era capaz de fazer antes deve ser útil aqui. Lembro exatamente como fazer, e faço isso com o meu escudo. Naofumi, Firo fique atrás um pouco. Firo, ok. Eu pego o forte ácido do escudo e passo para Rafalia. Naofumi, espalhe isso. Rafalia, ok. Rafalia espalha o forte ácido no chão. Tartaruga espiritual. O piso se contorce e revela sua verdadeira forma. O enorme muco corporal dos olhos se abre como se fosse um mochi, e a carapaça da tartaruga espiritual aparece em seu lugar. Sombra, eu vejo. Então isso é um tipo de familiar mímico de Gojaruka. Não me admira que não conseguimos encontrá-lo de Gojaru. Naofumi, desde que isso está adormecido, ele não mostrou nenhum sinal de vida. Então é por isso que nunca fomos capazes de senti-lo. E pensar que, mesmo Sombra e Firo não podiam sentir isso, um esplêndido macete como familiar. Naofumi, matem eles.
Firo, ok. Rafalia, entendido. Sombra, eu também irei Degojaru. Cada ataque em um familiar tipo mímico mata. Os familiares do tipo mímico encolhem como uma lesma e depois desaparecem em vapor quando morrem. Sombra, então o caminho estava escondido em tal lugar Degojaruna. Quando confirmamos o desaparecimento do último familiar, um caminho apareceu. Isso significa, todos os becos sem saída até agora são uma dúvida. Dito isto, vamos continuar por este caminho em primeiro lugar. Naofumi, vamos. Todos os membros acenam com a cabeça e me seguem. Depois de avançar um pouco, eu sinto a parede, temperatura, e a mudança de ar. A parede em si é quente e pulsante. Firo, esse sentimento é estranho. Rafalia, é isso mesmo, me sinto um pouco doente. Firo, será que a boca de Firo sente o mesmo? Que pensamento desagradável. Parece que Firo diria algo assim mesmo, Nel? Naofumi, eu me pergunto se nós entramos no corpo da tartaruga espiritual. Isso ainda parece uma caverna, mas é para valer agora. Nossa posição é de agarrar, e pulsação pode ser ouvida, asterisco. De qualquer forma, vamos verificar onde o coração está. Pensando nisso, os demônios e aglomerados de coisas brancas voando em nós são como plaquetas sob um microscópio. Graças ao escudo meteoros repelindo, que Rafalia e Firo foram capazes de chutar eles ao redor. Aparentemente, esses familiares parecem ser o sistema imunológico. De vez em quando um parasita do tipo lagarta aparece, e eu continuo espalhando ácido forte onde quer que eu vá. Naofumi, parece que trazer as forças aliadas aqui será difícil. Os demônios aparecem frequentemente. Uma vez que estamos chegando perto do coração, a defesa se tornará mais forte. Sombra, devo voltar e guiar eles até aqui Degojaruka. Naofumi, não achamos o coração ainda. Em primeiro lugar, não há evidências conclusivas de que este é o caminho correto também. Nós vamos chegar aonde ele está e vamos limpá-lo. Sombra, entendido Degojaru. Como nós avançamos um pouco, um músculo vermelho pendurado em alguma coisa está bloqueando nosso caminho. De qualquer jeito, um músculo desse tipo só vai ser aberto cortando. Naofumi, Rafalia, corte isso completamente. Rafalia, ok. Rafalia corta o músculo vermelho. A parede de carne se abre e um caminho aparece. Sombra, você entendeu isso bem Degojaruna. Naofumi, eu não sei sobre os outros heróis, mas francamente esse músculo é suspeito. Eu sei algumas coisas que você sabe. Sombra, então é isso Degojaruka. Então agora, depois de avançar um pouco, o que bloqueou nosso caminho desta vez foi um músculo azul. Mesmo que você mude um pouco, o caminho ainda está aqui. Naofumi, Rafalia, ok. Depois de cortar ele da mesma forma, o caminho em frente se abre, mas o músculo vermelho atrás de nós é restaurado. Isso é problemático. Além disso, isso parece um aviso. Toda vez que cortamos um músculo, demônios do sistema imunológico aparecem. Embora nós avançamos muito longe, nós escutamos a batida de um coração gigante atrás de uma porta. Depois de cortar o músculo que encontramos, ele se abre. No entanto, depois de ver o interior, a porta dupla na nossa frente está fechada. Isso é problemático. Parece que se não cortar em outro lugar, isso não irá abrir completamente. Naofumi, como se eu fosse deixar. Rafalia, corte o tubo vermelho. Rafalia, ok. Depois de cortar um deles, a parte interna da porta se abre. Eu corro para frente e conjuro o escudo meteoro. Naofumi, Firo. Deve haver um outro músculo em algum lugar. Rasgue-o. Firo, ok. O escudo meteoro faz um som de estalo. Parece que o ataque de fora foi mais concentrado. Depois de Firo checar a área, ela usa salto espiral para rasgar o músculo na parede, e isso causa um sangramento intenso. Tartaruga espiritual. Eu escuto uma voz que poderia ser do coração no interior. Provavelmente foi doloroso. Regeneração, parece que ele está tentando. Será que temos 30 segundos? Naofumi, vamos. Rafalia, ok. Eu avanço através do caminho aberto para o coração. Depois de um tempo eu descobri um músculo branco. A parte traseira se abriu quando foi cortada. Obedientemente deixe eu te conquistar. Naofumi, Sombra, se continuarmos por este caminho, então é seu dever reportar isso. Sombra, entendido Degojaru. Você quer que eu leve essa ordem agora Degojaruka? Naofumi, não, espere um pouco mais. Em pouco tempo, um edifício azul foi avistado. Isso é uma ampulheta azul da Era do Dragão. Esse tamanho é um pouco menor do que tem em Meuromar.
Isso é o que exerce uma presença de luz no interior da tartaruga espiritual. Naofumi, ampulheta azul da Era do Dragão. Rafalia, é azul. Sombra, isso é verdade de Gojaruna. Firo, há menos areia. Certo, como Firo disse, há menos areia nesta ampulheta azul da Era do Dragão em comparação com o outro. Firo, além disso, o que são essas letras aqui? No meio da ampulheta azul da Era do Dragão, escrita não com letras desse mundo, é um caractere familiar, o número 7. O que na Terra poderia ser? Também na ampulheta. Há marcas semelhantes a uma escala. A coisa toda parece ter apenas cerca de 1/10 de sua quantidade total. Eu tento tocar gentilmente nela. E a minha mão desliza através. Parece que eu não serei capaz de tocar a ampulheta azul da Era do Dragão. Algo está diferente nesta ampulheta azul da Era do Dragão. Essa tem a função de informar quando a próxima onda vai aparecer e o aumento de classe, mas eu não entendo o que isso pode fazer. Naofumi, não adianta se preocupar. Nossa prioridade é confirmar. Rafalia, ok. Naofumi, vai ser bom investigar ela mais tarde. Firo, ok. Depois de avançar passando um pouco a ampulheta azul, descobrimos o coração. Sua magnitude foi mais de 6 metros. O coração é dividido em duas cores diferentes. Naofumi, então esse é o coração da tartaruga espiritual U, Sombra, vendo desse jeito de Gojaruna. É uma criatura muito sinistra de Gojaru. Um olho se dirige na direção das nossas vozes. Não importa o quanto olhe para ele, não é um olhar acolhedor. Tartaruga espiritual. Será que podemos selar esse cara? Pio, a luz atinge o escudo meteoro e é refletida. Além disso, um laser de alta potência foi disparado do seu olho. O olho no coração da tartaruga espiritual escâncara e vibra. Familiares da tartaruga espiritual aparecem do nada. Que adversário problemático. Não é necessário lutarmos com eles. Vamos ter um grupo das forças aliadas para vir aqui selar. Isso provavelmente pode chamar uma quantidade limitada de familiares. Naofumi, devemos enfraquecer ele por agora? Sombra volte. Rafalia, ok. Firo, ok. Sombra, entendido de Gojaruio. Rafalia e Firo pulam para fora da barreira e atacam o coração da tartaruga espiritual. Ambas não podem deixar de liberar seus respectivos movimentos de finalização. Rafalia, espada Yin Yang. Firo, crítico rápido. Ambos os seus ataques atingiram o olho do coração da tartaruga espiritual. Tartaruga espiritual. Rei, está furioso, está furioso. A vizinhança ao redor em torno de nós vibra. Uma enorme formação mágica aparece no coração da tartaruga espiritual. Ele parece estar fazendo alguma coisa. Naofumi, Rafalia, Firo, voltem. Rafalia, entendido. Firo, ok. Ambas caem para trás dentro da área de alcance do escudo meteoro como eu me preparei para o ataque. O coração da tartaruga espiritual dispara. Uma bola negra de magia em mim. Eu recebo ela. O escudo meteoro se estilhaça como vidro. Quando a bola negra atinge o escudo, a luz é distorcida. Meu corpo está pesado. Isso é magia de supergravidade. Meu corpo se sente incrivelmente pesado. No entanto, meu poder defensivo não será suprimido por algo deste nível. Naofumi, Deria. Eu desvio a bola de luz para a direita, e a bola de supergravidade é repelida. Como esperado, não vou ser atingido com algo tão poderoso como o ataque elétrico do lado de fora. Bem, isso é o que parece. Eu não acho que a tartaruga espiritual fará alguma coisa que irá destruir seu próprio coração. E então, o tubo de transmissão em torno do coração da tartaruga espiritual é analisado. Algum tipo de espírito branco está circulando ela. Ele está se espalhando pelo centro do lugar no coração. Naofumi, escudo meteoro. Eu novamente coloco o escudo meteoro. Eu devo receber ele uma vez? Que tipo de ataque é? Eu devo receber ele para analisar. Embora, neste momento, eu deveria ter cuidado. Naofumi, tudo bem, não vamos lutar agora. Vamos nos retirar e trazer as forças aliadas aqui. Sombra, entendido de Gojaru. Nós adiamos a batalha contra o coração da tartaruga espiritual e nos retiramos. Teichi no Yusha no Naragari, capítulo 124. Coração da tartaruga espiritual. Vê, vocês estão bem? Rishia. Quando nós voltamos, Rishia e as forças aliadas nos cumprimentaram. Nós achamos o coração. Naofumi, ó. Soldados, as forças aliadas soltaram vozes felizes. O problema é levar esses caras lá. Assim como agora há pouco, seria difícil chegar ao coração. Como está o dano? Naofumi,
Antes do herói Sama retornar, nós fomos atacados por demônios 9 vezes. Teve algumas vítimas. Soldado, Fumu. De qualquer jeito, vitória está diante dos nossos olhos. Naofumi, vocês acharam Itsuki-sama? Rishia, não, nós não achamos. Naofumi, parando para pensar nisso, os outros heróis ainda não foram achados. Nós só erramos eles? Esse é um pensamento bem doloroso. Já que há andares escondidos aqui. Eles podem ter entrado para destruir se eles soubessem. Poderiam eles estarem lutando em algum outro lugar nessa montanha? Não, certamente eles testemunharam aquela cena desastrosa na cidade. Normalmente, depois de ver uma cena daquelas, a subjugação da tartaruga espiritual iria se tornar a prioridade máxima. Até agora minha análise daqueles caras me dizem que eles não eram ruins para tanto. Sem chance, eles foram aniquilados no fim das contas? Essa coisa é um monstro. Então eu não posso negar essa possibilidade. Devo preparar para a pior situação possível? Entendo, Rishia, não seja desencorajada. É melhor que achar um corpo. Naofumi, Fuei ok. Rishia, ordens para proteger devem ser melhor avaliadas. Eles não deviam estar tão desesperados. Não tem problema procurar os outros heróis depois que selarmos a tartaruga espiritual. Vocês das forças aliadas venham conosco. De agora em diante, os ataques dos demônios irão se tornar ainda mais intensos. Se preparem. Até heróis não são todo-poderosos. Se possível, tentem proteger vocês mesmos. Naofumi, sim. Soldados, o grupo das forças aliadas acenam e levantam suas vozes nas minhas instruções. Depois disso, vamos concentrar em quais unidades que eu espero que irão chegar ao coração. Tem que ser isso, Eu tive que confiar em voluntários na última onda já que eu era fraco. Quando eu penso sobre as ondas futuras e lutar com a força dos outros, é duro. Quantos sacrifícios mais terão? Nós trazemos as forças aliadas e voltamos para as profundezas da caverna. Durante o caminho, eu explico às forças aliadas os vários ataques do coração da tartaruga espiritual. E também para eles não serem derrotados entre os buracos da proteção dos escudo meteoro, escudo aéreo e segundo escudo. Como esperado do herói do escudo Sama, fazendo até o esforço de analisar o inimigo para prevenir nosso sacrifício. Soldado, eu acho que é. Naofumi, não é possível proteger. Não é possível defender eles contra os ataques do oponente quando eles estão atacando também. Eu só estou passando isso. Desse jeito, eu não fui capaz de pegar a verdadeira natureza dos ataques dos aglomerados de coisas brancos que o coração atirou depois da nossa retirada. Sejam cuidadosos. Naofumi, entendido. Soldados, os familiares que apareceram pelo caminho foram derrotados por pouco pelos ataques da Rafalia, Firo, Rishia e das forças aliadas. Quando as paredes da caverna se tornaram paredes de carne, os fôlegos dos soldados aliados foram embora. Enquanto todo mundo prosseguia cuidadosamente, o som do coração batendo podia ser escutado. Abrir os músculos vermelhos e fechar as linhas azuis foram colocados para as forças aliadas, enquanto Rafalia e Firo lidavam com os ataques da frente e de trás pelos familiares. Esses parasitas que aparecem de repente são um problema. Eles apareceram quando as paredes de carne foram derrubadas, então a resposta foi tardia. Teve algumas casualidades. Fadiga mental começou a aparecer no grupo das forças aliadas. Quando alguém foi pego pelos familiares estilo sistema imune. Ele foi derretido bem diante dos nossos olhos. Aqueles com espíritos fracos vomitaram na hora. Não parem. Qualquer um que parar aqui se tornará a vítima deles. Qualquer um que se separar não tem esperança. Naofumi, eu lidero o caminho e protejo, enquanto Rafalia e Firo derrotam os inimigos. E as sombras estão em stand-by, como um mecanismo de últimos portões de defesa. Ei! Naofumi, quando eu chamo as portas abrem. Você está bem? Naofumi, eu não estaria abrindo a porta se eu não estivesse segura de Gojaruyo. Sombra, eu acho. Naofumi, como ele é bom em se esconder, não parece ter nenhum problema. Como eu pensei, dá para depender da sombra. Isso é só meu desejo egoísta, mas eu quero um companheiro como Sombra. Certo, o coração da tartaruga espiritual está logo após deste ponto. Todo mundo das forças aliadas, eu estarei confiando em vocês. Naofumi, certo. Mas não comecem até nós enfraquecermos o coração da tartaruga espiritual.
Rafalia, isso mesmo. Bem, não deve ter nenhum problema considerando o poder de ataque da Rafalia, Firo e Sombra. Até Rishia e o grupo das forças aliadas devem ser capazes de ter algum efeito devido aos números deles. Leva Temo para preparar a cerimônia. Soldado, então nós devemos jogar pelo tempo então. Naofumi, tem isso também? Não tem o que fazer. Vocês não podem preparar a conjuração com antecedência? Naofumi, certo, a cerimônia requer que nós estejamos dentro de um certo alcance. Soldado, então foi parar nisso. Durante essa hora, o poder de defesa do escudo será útil. Então eu irei proteger vocês das forças aliadas enquanto vocês concentram no ritual. Todo o resto irá derrotar os familiares que aparecerem enquanto Rafalia e Firo enfraquecem o coração. Naofumi, entendido. Rafalia, ok. Firo, entendido. Soldado, eu vejo Rishia fazendo uma cara que pergunta o que ela deve fazer. O que eu devo fazer? Rishia, você vai. Naofumi, o que ela deve fazer é uma pergunta delicada. Ela é mais confiável que o grupo das forças aliadas, mas eu sinto ansioso por comparar ela com Rafalia. Os movimentos dela se tornaram mais rápidos. A pessoa em questão também está feliz sobre isso, apesar de ter medo que ela não entenda o que há em frente. Eu irei confiar Rishia para cobrir a retaguarda. Antes de você ir, seu trabalho é reportar para mim se algo inesperado acontecer. Naofumi, ok, Rishia, essa é a única coisa a fazer por enquanto. No caminho, todo mundo segurou suas respirações devido à ampulheta azul. Ela ainda é de algum jeito intimidante. Aumentou levemente a areia? Não, isso é só minha imaginação. Alguma areia pode ter caído devido a um balanço de leve. Agora, vamos ir para a batalha decisiva. Isso é, o coração da tartaruga espiritual, soldado. Alguém das forças aliadas expressa. É certamente ameaçador. O coração da tartaruga espiritual solta um som parecido com um rugido. O olho abre bem e sua pulsação fortalece. Eu lembro de agora há pouco. Nós não iremos nos retirar dessa vez, e nós iremos derrotar você. Vamos lá. Naofumi, todo mundo. A corporação mágica das forças aliadas começa a preparar a cerimônia por cantar magia. Seguindo, Rafalia e Firo começam a atacar o coração da tartaruga espiritual. E as outras forças aliadas começam a cortar os familiares que aparecem. Eu interfiro com os familiares mirando na corporação mágica usando reação elevada, escudo aéreo e segundo escudo. Eu também uso trocar escudo para dar status debuffs. Em adição, pancada de escudo também é utilizada. Meu SP cai consideravelmente, e eu uso a habilidade de devorar almas do escudo devorador de almas para repor. Eu também uso um conveniente recuperação de SP, pequeno. Naofumi-sama. Como esperado, há um monte. Rafalia, não tem fim. Firo, como a luta que nós tivemos antes era só reconhecimento, nosso tempo de combate foi curto. Devido a isso, nós não podíamos medir o número de reforços. Familiares estão aparecendo na sala com o coração da tartaruga espiritual das paredes, do chão e do teto. O coração não permanece quieto, e joga todos os familiares em nós, e também atira lasers. O coração da tartaruga espiritual está mirando na corporação mágica que está recitando a magia para selar. O que é isso? Ele pretende atirar algo? Uma formação mágica aparece no olho do coração da tartaruga espiritual. Isso é magia de supergravidade? A magia começa a se formar em alta velocidade. É alguma outra coisa. Eu fico na frente da corporação mágica e preparo meu escudo. Imediatamente depois disso eu percebo que minha intuição estava correta. Um laser de alta potência foi solto da pupila do coração. Voa! Naofumi, várias pessoas que estavam no caminho do laser foram desintegradas sem um traço. E quando acerta meu escudo, eu fui jogado alguns passos para trás. Droga! Naofumi, esse laser não acaba como os normais, ele ainda está indo. É um raio muito grosso. Algo como um ataque mortal de um jogo. O poder de fogo é menor que o choque elétrico, mas isso irá fazer mais que doer se eu for atingido. Deria. Naofumi, eu mudo o ângulo do escudo, e deflito o laser. O teto da sala do coração foi torrado. Sangue fresco pinga do teto. Bem, ele se regenerou rapidinho, como se nunca estivesse lá em primeiro lugar. Naofumi-sama. Rafalia, você está bem? Firo,
sem problemas aqui. Naofumi, aquele lá fora ainda era mais forte. Só que o coração provavelmente não pode aguentar ele. Nós podemos ganhar quando a cerimônia de selamento for completada. O selo mágico ainda não está completo? Naofumi, só espere mais um pouco. Soldado, tudo bem, Rafalia e Firo usem seus melhores ataques para enfraquecer ele. Naofumi, ok. Rafalia, ok. Firo, de acordo com minhas instruções, Rafalia e Firo usam seus ataques finalizadores. Espada Yin Yang. Rafalia, crítico rápido. Firo, o coração da tartaruga espiritual começa a tremer em agonia enquanto o teto começa a tremer. Ainda não? Danificar a fonte de vitalidade do monstro enfraquece ele? Por ora vamos concentrar nossos ataques. Eu tenho um sentimento muito ruim por algum motivo. Com isso, como é isso? Firo, Rafalia e Firo cortam fora vários tubos que estão conectados ao coração da tartaruga espiritual. Tartaruga espiritual, o movimento do olho no coração enfraquece memoravelmente. Com isso nós devemos ser capazes de comprar mais algum tempo antes da magia seladora ser completa. Está completa. Soldado, certo. Vai. Naofumi, ok. Soldado, nós comandamos a origem do poder. Nós lemos e deciframos a verdade. 4 espíritos da calamidade, se tornem a cunha que parará a tartaruga espiritual aqui e agora. Grupo mágico, HM. O coração da tartaruga espiritual começa a se mover suspeitamente. Uma grande massa branca circula através do coração e se espalha em todas as direções. Grupo de alto nível. Soldado, a massa branca voa por todo lugar, incluindo em direção às forças aliadas. Eu uso escudo meteoro, prisão de escudo, escudo aéreo e segundo escudo para defender a corporação mágica o máximo possível. Voa. Naofumi, Kiaya, Rishia, droga, Naofumi. Contudo, uma pequena parte do ataque não foi prevenida completamente, e ela acerta a retaguarda. Enquanto eu estava segurando o escudo na frente, eu olho para trás. Droga, teve uma quantia inesperadamente grande de casualidades. Vê, vocês estão bem. Naofumi, minhas desculpas, nós falhamos, soldado. Uma pessoa da corporação mágica reporta para mim. Tate no Yusha no Nariagari, capítulo 125. Possibilidades. Ainda não. Reportem sua situação. Naofumi, as pessoas que receberam o ataque ainda têm que se recuperar. Nós estamos confirmando a situação. Soldado, como a linha de frente está se segurando? Eu olho em direção a Rafalia e Firo, que estão atualmente batalhando em volta do coração. Os familiares atacantes parecem ser inacabáveis. Ambas estão exaustas. Quando a chance veio, elas passam por tudo e alcançam minha localização, mas os rostos delas estão pálidos. Vê, vocês duas estão bem? Naofumi, sim, mas, minha mana está, Rafalia, você sabe, eles absorveram nossa mana, Firo, que problemático. Esse ataque tem o mesmo efeito que a descarga elétrica da cabeça. Eu recebi um informativo da retaguarda. Um grande número de tropas morreram devido à depleção de mana. Soldado, como está a situação na frente? Naofumi, por causa da proteção do herói do escudo, eles começaram a preparar a magia seladora para o coração. Soldado, entendo, Naofumi, para minha resistência à drenagem ser útil num lugar desses. As casualidades foram grandes, mas nós ainda seremos capazes de continuar nossa missão. Isso pode ser difícil, mas por favor acabe as preparações para selar o mais rápido possível. Naofumi, senhor, sim senhor. Magos, por esse padrão, o coração da tartaruga espiritual começa a soltar a energia mágica que armazenou. Eu corro na frente e seguro meu escudo para defletir os raios de energia. Underline, 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 underline. Tartaruga espiritual, Naofumi, a intensidade é ainda mais alta que antes. As massas brancas que o coração liberou estão agora reassimilando com ele para aumentar a intensidade. Longo. A duração desse ataque é muito maior que quaisquer outros que eu já aguentei. Meu HP começa a cair. Naofumi, eu não posso mudar minha posição ou o raio será refletido nas nossas forças. Não use o poder da Firo para ferir o mestre. Firo toma uma pose. Rafalia Onei-chan,
Onaishan vestindo fantasia. Por favor, mantenham monstros longe da Firo um pouquinho. Firo, sim. Rafalia, eu entendo. Rixia, Rafalia e Rixia entram em formação e repelem os enxames de monstros da Firo. Firo toma um fôlego muito profundo. Eu posso sentir o vento se juntando em volta dela. As massas brancas que retornaram para o coração estão sendo puxados longe. Mais especificamente, Firo está sugando eles para dentro. As aglomerações brancas são forçadamente puxadas para Firo, sendo atraídas à magia forte dela. Em pouco tempo, o raio de magia enfraqueceu. Bom trabalho, Firo. Naofumi, Jepu, Firo. Eu olho para trás de mim e vejo Firo acenando a mão alegremente. Ela parece levemente mais inchada que antes. Ela comeu aquelas coisas. Pagamento. Firo encara o coração e abre sua boca. Alguma coisa sai. Eu acho que é o ar que ela sugou para dentro do corpo dela. Uma esfera de ar pressurizado voa em direção ao coração. ____________. Tartaruga espiritual. A tartaruga rapidamente coloca uma barreira mágica em volta do seu coração, como se sentisse os perigos apresentados pelo ataque da Firo. Os familiares, como que protegendo o órgão, voam em direção à bola de ar, mas a esfera meramente suga quaisquer monstros que chegam perto, e continua a voar para o coração. Um som grande enche a área, e a barreira mágica em volta do coração quebra. O coração está reconstruindo suas defesas. É o momento perfeito para ativar o selo. Agora! Naofumi, magos, nós lemos e entendemos a origem do poder. É hora para a verdade do mundo se manifestar. Agora se torne aquelas correntes que prendem um dos quatro, a tartaruga espiritual, essa besta da calamidade. Um círculo mágico largo aparece centrado em volta do coração. A tartaruga está atualmente focada em curar o dano causado pelo ataque da Firo, é incapaz de realizar um ataque seguindo isso. Esse é o fim. Magia de pacto de larga escala, selamento mágico, laços aparecem do círculo mágico, e começam a enrolar no coração, que quase terminou de se reparar. Tartaruga espiritual. Badum, badum, dum, O som da batida do coração fica mais fraco, e eventualmente cai em nada. Os monstros do lado de fora parecer também ter parado. Da sala ao lado, eu posso ouvir algum barulho. Soldados, eles estão celebrando. Vitória! Nós ganhamos! Soldado, Soldado, foi longo e difícil, mas nós finalmente conseguimos. Soldado, Onaishan, Firo está devolvendo esses. Firo, o que você está fazendo? Rafalia, Firo de repente vomita todas aquelas aglomeração brancas que ela inalou na Rafalia. Eles são do atributo espiritual? Talvez eu deva absorver eles. A cor da face da Rafalia está ficando melhor enquanto o efeito da drenagem sai, mas a expressão dela está ficando muito, muito pior. É como se um inseto tivesse caído nas costas dela. Estapeando as aglomerações brancas longe, Rafalia começa a perseguir Firo em volta em fúria. Firo! Eu definitivamente não irei deixar você sair livre facilmente. Rafalia, Firo, parece que nós fomos de algum jeito capazes de terminar o selamento. Mestre! Firo de repente para. Sua face está pálida. Badum! Os sons da batida do coração continuam. Com o som de vidro quebrando, o círculo mágico quebra ao meio. Como isso pode ser? Naofumi, Firo fez o melhor dela, então por quê? Firo, o olho no coração cresce muito grande, e solta o ataque de raio mais uma vez. Essa coisa não sabe quando se render. Rafalia, Firo, isso foi uma falha. Naofumi, não. O feitiço foi perfeitamente, mas ele foi capaz de passar por cima dele com facilidade. Mago, droga! Que droga! Nós não temos nenhuma força sobrando. A cabeça regenerou. Nós não podemos selar o coração. Não, tem que ter um jeito. Eu não posso desistir. Rafalia, Firo, vocês podem aguentar isso. Naofumi, deixe comigo. Rafalia,
Sim. Firo, ambas Rafalia e Firo preparam para soltar seus respectivos ataques mais fortes. Mesmo que tenha quebrado livre, deve ter alguma informação que eu possa ganhar disso em troca. Diga para as tropas na retaguarda para recuarem. Naofumi, M+, soldado, se possível, tentem apoiar essas duas, caso contrário, diga para eles focarem em proteger eles mesmos. Pior acontece, nós teremos que recuar. Naofumi, é entendido. Soldado, o exército segue meu comando e retira da retaguarda. E Rafalia, Firo, eu, Sombra e Rixia preparamos para a batalha. Sveitaura, Naofumi, eu conjuro magia de suporte no grupo. As duas correm para a frente. Acerto espiral. Firo, corte do destino Aki. Rafatalia, em frente. Isso pode ser precipitado, mas não há outras opções. Underline, 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 underline. Tartaruga espiritual. As duas lutadores correm para o coração da tartaruga espiritual. A tartaruga tenta invocar familiares para proteger ele, mas aquelas duas estão colocando toda a magia restante delas nesse golpe. Os familiares não tiveram efeito. Tem um som grotesco. O coração foi perfurado. Rafalia, esse é o limite. Firo, eu entendo, por favor se abaixem. Naofumi, eu observo o coração. Assim como quando ele foi selado, a batida parou. Nós conseguimos? A maioria das artérias em volta dele foram reduzidas para pedaços de carne. O coração em si tem um grande buraco no centro. Se ele puder recuperar disso, ele seria verdadeiramente imortal. Badum. Diante meus próprios olhos, as artérias se restauram e o buraco começa a fechar. Rafalia, que tenacidade, Naofumi, Fueei, Rixia, eu também quero dizer Fueei. A missão foi uma falha Gojaru. Nós precisamos chamar uma retirada Gojaru. Sombra, e depois disso? Os 7 heróis estelares podem ganhar de um monstro assim. Naofumi, de fúria, eu inintencionalmente falei o que pensava. E isso pode ser possível Gojaru, mas ficar aqui não irá ganhar nada Gojaru. Sombra, Naofumi, Sombra está certa. Nada irá vir de lutar por horas dentro dessa coisa. De onde ela está ganhando toda essa vitalidade? Se um monstro desses aparecesse num jogo, então ninguém iria comprar ele. Eu entendo. Nós vamos nos retirar por hora e pensar em outro plano. Naofumi, senhor, sim senhor. Soldado, os corações dos soldados estão pesados, para falhar depois que nós achamos a vitória. O dano mental recebido é bem alto. Cuidadosamente evitando perigo, eu guio os homens longe do coração e fora do corpo da tartaruga. Será mais fácil de escapar pela cidade do que pelas montanhas. Naofumi, o caminho de montanha é seriamente irregular. Com os terremotos causados pela tartaruga em movimento, o chão é instável. Apesar que nós podemos lidar com os entulhos, será provavelmente mais seguro desmontar da área da cidade. Nós somos gratos a você por achar uma rota de fuga segura. Comandante, o comandante do exército me dá palavras de gratidão. Não se importe com isso. Proteger é meu dever. Naofumi, mas, depois de todos os nossos esforços para terminarem em vão, a única informação que nós ganhamos foi que a magia seladora não funcionou. Não tem jeito de ganhar? Eu defendo contra os monstros enquanto nós seguimos em direção à saída da cidade. Isso é, Naofumi, é um prédio parecido com o templo que eu investiguei com Firo. Isso parece ser um templo Gojaru. Sombra, você pode dizer. Naofumi, eu fui treinado em reconhecimento de prédios Gojaru. Há litografias das mensagens deixadas pelos heróis por todo o lugar Gojaru. Sombra, litografias? Elas são da mensagem que eu vi no outro templo? Naofumi, talvez elas tenham sido feitas usando aquilo como referência a Gojaru. Vender litografias dessas mensagens era a especialidade dessa cidade Gojaru. Tinham provavelmente mais, mas a cidade inteira foi destruída com o despertar da tartaruga Gojaru. Sombra, referência? Poderia ter pessoas que pudessem escrever em japonês aqui? Então esse templo contém várias litografias. Keiichi deixou o método para derrotar a tartaruga. Talvez, eu possa achar a litografia da mensagem dele. Você pode me deixar olhar em volta um pouco? Naofumi, eu não acredito que agora seja a hora para isso Gojaru.
Sombra, a mensagem anterior que eu vi tinha escritas tratando sobre como derrotar a tartaruga espiritual. Contudo, a informação mais importante foi removida. Naofumi, que surpreendente, então nós devemos procurar através dessas gravações Gojaru. Sombra, meu grupo e o resto do exército procuram e juntam todas as litografias que nós podemos achar. Essas pinturas não são muito bem feitas, elas parecem ser variedades produzidas em massa, com uma simples imagem da tartaruga e palavras impressas nelas. E esses trabalhos também foram danificados pelos movimentos da tartaruga. Você pode ler isso, Gojaru? Sombra, como está? Rafalia, como um quebra-cabeça, eu junto as peças de várias imagens produzidas em massa. Muitas dessas foram trincadas além de reconhecimento. Eu não acho que eu posso decifrar isso. Eu achei mais. Rishia vem carregando um grande fragmento de uma litografia. Finalmente, algo que eu posso ler. Ainda mais que a onda, seu objetivo é, para parar. Eu também posso reconhecer as palavras cabeça, coração e mesmo. Eu tenho que pensar, o que o herói Keiichi quer deixar para trás? Junto com a cabeça, você precisa, para derrotar esse monstro, então, está cortado aqui. Agora que eu penso sobre isso, Keiichi tem falado sobre um método para derrotar em vez de selar isso. Então no passado, pessoas já descobriram um método para derrotar isso. Então por que ele estava selado até agora? Eu não entendo. Se eu não posso entender esse ponto, eu terei que mover para o próximo. Eu preciso juntar alguma informação útil disso. Cabeça, coração, mesmo foram usados na mesma linha. Poderia ser aquilo? Aquela coisa em jogos e manga. Contudo, não tem como testar essa teoria. O que? Isso é verdade. Soldado, enquanto estou fundo em pensamentos, o povo do exército está começando a ficar barulhento. Qual o problema? Naofumi, olhe para fora. A tartaruga espiritual está aproximando uma cidade que ainda não terminou a evacuação. Soldado,